Estamos chegando, estamos entrando. Hoje a gente vai falar de teatro da oprimida, viu, gente? Com a professora Dode Leal, da Universidade Sul da Bahia. Eu vou marcar aqui. Tudo bem? Surpresa! Adorei esse filtro da Chorona. Deixa eu mudar aqui, ó. Oi, tudo bem? Tô feliz. Adoro esse filtro. Descobri agora. Eu vou chamar a minha amiga Dode Leal para todas. Mas é pela alegria. Hoje tem meu teatro. Deixa eu marcar aqui. Teatra da. Olá, ela é Oi, pisciana amiga. mesmo. Chorona. E Pisciana teatro. chorona. Tô Adoro. Teatro da oprimida com Dode Leal. Ótima. Marcando aqui. E... Axé, irmã, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Boa tarde. Que isso, eu que agradeço. Que agradeço. Deixa eu voltar aqui ao normal. Deixa eu achar outra. Pronto, agora é normal. Ó, só com brilho. É normal, ó, normal. Eu não consigo. Eu consigo sim. Vou tentar colocar também. Eita. Olha! Peraí, eu tenho que botar na Chorona. Cadê ela? Vamos lá, a dupla das Choronas. Tá até do limão, achei aqui. Peraí, pronto, agora. Ela tá me deixando branca também, é engraçado isso. É verdade. Ela embranquece, né? É. Gente, eu tô pálida, eu não tô branca, eu tô giz. Deixa eu ver assim. Quantos filtros, quantos efeitos. Olha. Aí, eu uso bastante. É bem divertido. Apesar que distorce isso de realidade das pessoas, né? É, deixa eu voltar aqui. Esse aqui. Este caiu. Eita! Gente, que babado! É do Matheus Eu Carrilho aqui. Ai, meu Deus. Aqui, eu esqueci de marcar aqui, fixar. Vou fixar. Pronto, fixei. Ai, gente. É engraçado. Hoje o filtro resolveu me embranquecer. É verdade. Gente. Gente, que isso? Olha, que babado. Sábado. Ah, Eita! Esse aqui. tirei contra o filtro, certo? Impressionante. Vou ficar com esse aqui, que é um. Ou esse. Ai, que bonita! Vários corações. Esse, ó. Ai, adoro. Muito pisciana ela, né? Amorzinho! Ó. Ai, que Vamos lá. gostoso. Como que você tá, irmã? Ontem temos uma notícia para dar, né? Ontem foi eleita a presidenta da ABE, não foi? Pois é, breaking news, breaking news. Fui eleita presidente da BE, daqui a pouco é a posse, às 6 da tarde. Por isso que Axé. a gente antecipar a nossa live, porque assim que já tem que começar. A gente fez moção de repúdio para o governo, né? Eu propus uma moção de repúdio pelo genocídio, né, que a gente está vivendo, o genocídio do Uhum, povo especial para o estado do Rio de Janeiro, né, pela chacina do Jacarezinho, e ao governo do estado do Rio de Janeiro. Então, nós vamos apresentar essa moção de repúdio. Eu estava terminando aqui de redigir. Quando a gente terminar, eu já vou mandar. A gente vai apresentar uma moção de repúdio aos cortes orçamentários na educação. Aí tem outro lá que está preparando, outro amigo da ABE, e uma moção de apoio às parlamentares perseguidas, né? Como uhum. a Duda Salabé, a Erika Hilton, agora a amiga que é a Beni Brioli, que teve que fugir. Ela está fora do Brasil. Gente, Ontem, presidente da ABS, Associação Brasileira de Suzomocultura. nossa, gente, que babado. Vamos que vamos, porque a gente tem um percurso aí muito desafiador pela frente. Eu sei que você está muito que bem preparada, muito bem capacitada para esse cargo, e te desejo muito axé. Conte comigo, estou também nesse conselho expandido, né?
E Sim. vamos juntas construir essa gestão de uma democraticamente, né, de uma forma também de denunciar, né, como você já está fazendo com essa articulação. Mas é muito importante, porque atacou uma, atacou todas, né? E Ih, é essa amor. ideia que todas nós nos fragilizemos, né? Se a gente não se empodera também nesses espaços, eu acho que foi muito importante o apoio que eu recebi da Bruna, da atual presidenta, Bruna Lineu. Ela fez um trabalho importante de me trazer para esse trabalho enquanto comissão ampliada. Eu era de comissão ampliada da BE e agora eu estou na. Eu vou ser empossada aí. Tem gatinha aí? Tem a Sushi, ela está se habituando ainda com a nova casa, porque ela chegou semana passada e ainda está se habituando, né? Está conhecendo. Aí tem um amigo aqui que está me ajudando a construir, a fixar alguns pregos, algumas telas, e ela está vendo a movimentação assim. Daqui a pouco eu dou uma comidinha para ela, ela calma. Ai, obrigada. Beijo, gatinha. Então, é isso. E a gente tem esse trabalho na educação, nos estudos. Nós estamos sob ataque. A gente também vai fazer uma moção, né, por esses ataques. Eu sou professor de Instituto Federal, você é professora da universidade. A gente está tendo cortes. A UFRJ que já anunciou que não vai funcionar a partir de julho. A UNB em Brasília anunciou que não vai ter pesquisa e inovação. Então é isso. Nossa. Com toda forma de produção de conhecimento que ameace essa onda miliciana, essa onda de genocídio e que privatize a educação. Eles querem levar para dentro do fundamentalismo religioso e para o âmbito das milícias a educação. Então a gente tem que resistir a isso. É muito... E haja resistência, né? Sim. Haja Daí eu resistência. acho a importância da teatra. Eu quero aprender muito sobre a teatra da oprimida. Porque assim, ai, quero saber tudo, amiga. A aula teórica não vai dar em uma hora para saber tudo. Mas eu sempre penso muito no Boal, penso nesse lugar da oprimida. Eu queria entender de você a proposta. Eu tenho um livro, mas estou convidando o pessoal, a gente, para lê-lo. Tá? Procura aí. Ele foi publicado aqui pela Artes, né? Você pode falar do livro? Do seu grupo de Posso. ação cênica. Uhum. Bom, primeiramente te agradecer, né, Jaqueline, te admiro demais, te considero com o maior carinho, com a maior honra de poder dividir com você vários espaços. Ó, a Sushi passando aqui. É, enfim, estou muito feliz mesmo de poder apresentar essa obra com você e para o teu público. Ah, ela tá de gatinha, adorei. Justamente porque eu também tenho muito a agradecer a uma outra pessoa pisciana que foi muito importante para a minha trajetória, que foi exatamente Augusto Boal. Augusto Boal também foi pisciano, ele nasceu na Penha, no Rio de Janeiro, e durante os anos de 2005 a 2009, foram 4 ou 5 anos, eu fui praticamente uma vez por mês ao Rio de Janeiro. Eu morava em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, eu moro há 2 anos e meio aqui na Bahia, para quem ainda não me conhece. E nesse período de 2005 a 2009, eu fiz a formação com Augusto Boal no Teatro do Oprimido, que ele cunhou e organizou durante 4 décadas. Depois de algumas experiências nos anos 60, 50, no CPC da Uni, no Teatro de Arena de São Paulo e do Rio de Janeiro, na Feira Paulista de Opinião, e depois durante o exílio dele em alguns países na América Latina e na Europa. O Boal voltou para o Brasil em 86, a convite do Darcy Ribeiro, e foi quando ele pôde trazer a sistematização do teatro do oprimido aqui para o Brasil e se espalhar por todo o território nacional. Mas o teatro do oprimido já era e ainda é muito conhecido em outros países, né? Às vezes até mais do que no Brasil. E eu tenho uma gratidão muito profunda pelo Boal, né? Tenho um carinho muito grande, tenho honra também de ter sido discípula, aluna dele, porque ele me ensinou muito, né? Com a obra dele, também nas interações pessoais, e o CTO Rio, onde eu me formei. Então, essa trajetória me proporcionou muitos conhecimentos que a universidade em artes cênicas não me proporcionava. Então eu comecei a fazer cenário
com material descartável, eu comecei a fazer dramaturgia com histórias da minha vida e histórias da vida de outras pessoas oprimidas. Eu comecei a conhecer e participar de festivais em vários países da América Latina, da Europa, da Ásia, em outros países, e poder ter uma interação. E tudo isso, o curso de teatro regular da USP não me proporcionou. Tanto que eu fui a primeira a levar o teatro do oprimido para dentro da USP, porque não se estudava até meu ano, enquanto eu era aluna de graduação, se estudava a obra do Boal antes do exílio do Brasil, né? E aí eu que comecei a trazer essas referências, comecei a dar aula. Enquanto aluna de graduação, já dava aula na graduação com o material que eu trazia do Rio de Janeiro, né? Então, foi muito importante a trajetória e é um pouco recente, né? Esse livro aqui, da Teatro da Oprimida, ele foi publicado pela editora da UFSB, que está disponível online, gratuito o livro. Para quem quiser ele impresso, pode entrar, me sigam aqui no Instagram, @dodileal, podem entrar em contato por direct message comigo, que eu faço a venda do livro com o preço de custo da impressão e do envio. Mas para aquelas pessoas que queiram o acesso online, ele é gratuito no site da UFSB, tem o link na minha bio também. E, bom, essa obra, ela reúne experiências ao longo de todas as regiões do Brasil, nos últimos 10 anos, e também outros 6 países, que eu vou tentar lembrar de cabeça, que é Costa Rica, Alemanha, que mais? Ai, gente, a Alemanha eu já falei. Tá, tem outros 4 países que eu não lembro, tem que ver aqui com calma. A Índia, tem da Índia e tem outros 3. Mas a ideia não foi exatamente aí, nessa primeira obra, fazer uma modificação completa do repertório do Augusto Boal, mas uma perspectiva transfeminista sobre a obra dele. Então é uma primeira profecia, uma primeira bruxaria, trazendo Boal para perto, todos os conhecimentos e trajetória que Boal nos deixou como legado, e propondo uma provocação, né? Propondo uma outra abordagem que está por fazer. Então, na verdade, também é um convite para que todo mundo que tenha interesse em desvendar teatro, que a gente possa fazer juntas, porque algumas técnicas, alguns métodos, a gente foi modificando praticamente na metodologia, e outros a gente simplesmente tem uma outra abordagem, uma outra leitura epistemológica, a partir do transfeminismo, que você é uma das grandes referências do transfeminismo no Brasil e no mundo. Então, a partir do transfeminismo, a gente tem um outro olhar sobre esse material, mas ele não é, digamos assim, fechado, né? É uma primeira entrada para que a gente crie juntas todas a teatra. Nossa, eu fiquei aqui pensando, como eu também trabalho não só com a psicologia, né, mas eu me preocupo muito com a história, e eu estou no Rio, e a gente, como eu falei, né, a gente está nesse contexto do genocídio. O Rio de Janeiro é um retrato do Brasil, de que não é um problema, as pessoas gostam de jogar que é um problema do Rio, mas é um problema do Brasil que a gente está falando, o extermínio povos indígenas, o genocídio dos povos indígenas, dos povos negros. A gente tem uma história dos oprimidos e da revolta dos oprimidos no Brasil. O Rio meio que sintetiza isso. E quando você fala do teatro, que também o Rio é uma casa do teatro, é uma terra do teatro, é uma cidade, é um cenário, né? Literalmente é o cenário onde ocorre toda essa sandice, né? Que é o Brasil na sua beleza, na sua violência. E eu viajei aqui pensando no Boal, pensando na Penha. Ali a gente tem o Complexo do Alemão, a gente tem inclusive perto o Jacarezinho, onde houve a chacina. Tudo a ver a construção do Boal, do Teatro do Oprimido, que nos marca muito no Brasil, tudo que ele produziu. E pensar nesse lugar da possibilidade do pensamento transfeminista, que vai para além do que a gente já elaborou, mas que se alimenta muito disso, que é o que você trouxe, possa trazer também esse olhar da opressão, não considera essas outras como nós, e como outras, como a favelada, como a excluída que está lá, que está aqui. Muitas vezes essa oprimida, esse oprimido,
que é uma pessoa trans não é vista, não é reconhecida, ou é naturalizada essa violência. A gente vê, por exemplo, na situação da violência de gênero, na violência política, eu estava até comentando outro dia, muitas vezes a violência sofrida pelas parlamentares trans não é nem considerada como relevante, né? Não faz Uhum, tanto barulho, porque importam menos, né? São aquelas vidas que a Judith Butler vai colocar como as vidas precárias, né? Vidas uhum, abjetas. E aí eu vejo a arte de forma geral, e eu acho que o teatro é uma arte muito antiga, né? Como eu até escrevi na postagem da chamada, é uma arte que é anterior à literatura, né? uhum. Então, antes do texto já havia a cena, já havia o teatro. E ela tem uma potência gigantesca. Então, eu também acho que não é à toa que não se queira pensar esse teatro, não se queira falar dele, se desestimule. Não é à toa que no Rio de Janeiro mesmo, aqui na cena do Rio, tantos amigos, colegas do teatro, das artes, têm que sair. Muitos estão indo para São Paulo, porque já foram, na verdade, já desde é, o começo do governo que perdeu agora o Crivella, o sobrinho do bispo da igreja, que é bispo da Universal, né? Sobrinho do Edir Macedo, que saiu. Já houve uma desvalorização muito grande da cultura especial do teatro. E frente a isso tudo, a televisão, a internet, a gente está usando aqui a internet para discutir, para difundir saber. Uhum. Eu tenho a internet também usada bastante para o teatro, né? Pensar, e ao mesmo tempo bastante limitante, né? Essa Uhum. irritante tem seus problemas. Então é isso, eu acho que é fantástico esse encontro. Um encontro tudo a ver com o momento do Rio, o momento do Brasil e a potência da teatro. E aí eu queria te perguntar, Doge, sobre essa potência desse mundo virtualizado, esse mundo da telinha, né, esse mundo da internet. Como é que você vê a teatra da oprimida como possível nesse mundo de hoje, onde o teatro é considerado o objeto de consumo da elite, apesar de que já havia teatro aqui, ele foi elitizado, é muito diferente, né? Os nossos povos indígenas já faziam teatro, né? Já faziam nossos povos africanos quando chegam. E assim, a cultura negra no Brasil foi construída em cima da arte, da música, da representação, muitas vezes não considerada teatro, isso que é engraçado. Né? E, então, assim, faz parte do epistemicídio, né? Do Com genocídio do nosso. certeza. Então, eu queria saber como é que funciona nesse contexto atual de Brasil e também considerando a internet nas suas possibilidades e limitações. Bom, muito boa pergunta. Tá no cerne das reflexões atuais das artes cênicas, essa pergunta e essa reflexão. A gente percebe isso na história do teatro, por isso eu faço uma crítica ao teatro, propondo a teatra, justamente porque esse modelo cis, patriarcal, branco, europeu e de elite, a gente percebeu que ele está fracassado, porque ele nunca deu conta da maior parte das populações. Sempre foi um critério de exclusão. A arte, por mais que ela seja muitas vezes revolucionária, ela é perigosa, porque ela também transforma as estruturas e muitas vezes ela é capturada, cooptada para manter as zonas de poder, né? As zonas de elite. Então a arte também é uma ferramenta de exclusão quando ela é elitizada. E é por isso que o próprio Augusto Boal, ao desenvolver o teatro do oprimido, teve como preocupação essa democratização não do teatro, mas do fazer teatral, para que todo mundo tivesse as ferramentas da criação. Pensando um pouco no contexto atual, não é diferente. A gente vê que muitas pessoas, vamos até colocar que a maior parte da população indígena, a maior parte da população negra e a maior parte da população trans não tem acesso a Wi-Fi, ou não tem computador, ou não tem um telefone sofisticado para fazer uma live, ou até frequentar uma aula, ou até mesmo assistir ou fazer um espetáculo teatral. E aí, tem uma amiga minha, que você deve conhecer, que é a Freda de Amorim, lá de Ouro Preto, a Fredona. A gente tá desenvolvendo um trabalho juntas, que é pensar
nessa materialidade das telas, do ponto de vista da teatralidade, da mesma forma como a gente vê que a terra é uma ferramenta de expansão, mas também uma ferramenta de exclusão para aquelas pessoas que não têm terra, por isso existe o movimento sem terra, da mesma forma que a moradia é um direito, mas ele é um direito que para muita gente é negado, por isso tem o movimento sem teto, que luta pelo direito à moradia, a gente está criando um movimento sem telas, que pensa um pouco na maior parte da população trans, negra, indígena, num queerlombismo, onde a teatralidade se desenvolve mesmo sem as telas, porque a teatralidade online ela ainda não é acompanhada de uma democratização da internet, dos equipamentos e até mesmo de outros fatores paralelos, né? O direito à alimentação, à moradia, ao trabalho, porque muitas vezes uma pessoa vai se preocupar mais em ganhar o seu pão ou ter uma moradia do que conseguir assistir um espetáculo. Então, todos esses direitos, o direito à estética e à arte, ele deve ser acompanhado do direito à moradia. E é por isso que eu digo que a teatra hoje, ela está nesse lugar, em contestar o teatro que está migrando para a tela sem perceber todos esses direitos que estão sendo negados para a maior parte da população. E assim, até bati aqui. Você falou uma coisa que marcou muito, até coloquei aqui a hashtag, que é isso, é o direito a ter essa arte como parte da sua vida, o direito a pensar a estética também que cerca a sua vida, porque assim, não é que não haja estética, há uma estética, a questão é qual é a estética, né, que está colocada. E essa estética, por exemplo, eu vejo muito quando eu falo da tradição do nosso povo, a gente que estuda cultura, a gente sabe, vamos lá no interior do Nordeste, você vai ver as casas, mesmo muito humildes, elas não têm uma construção, inclusive arquitetônica, que traduz uma estética, né? Quando Com você certeza. casa como um lugar, uma cena. E aí tem aquelas leituras tradicionais da frente, né, da casa, com os desenhos, tanto que muitas aqui no Rio que são mais antigas têm tombamento. E aí você vê que hoje se perde muito isso. A ideia da casa, do espaço, do construir a estética. Mesmo na sua casa de pau a pique, tinha uma estética. Né? A casa era bem cuidada, a casa era a forma como se pensava, mesmo sendo uma casa feita de pau, de madeira e barro. Uhum. Então, essa estética também hoje foi muito sequestrada por esses recursos. Eu acho fantástico esse movimento que vocês trazem, porque fica parecendo que a gente só pode fazer uma arte ou trazer uma estética que tenha que ser agradável, que também é outra questão, por que tem que ser agradável, né? E isso é um problema do Instagram. Até citando aqui o Instagram, ele força determinadas estéticas instagramáveis. É, por exemplo, quem grava cada vez mais na sua casa, e sua casa não é um ambiente instagramável, que a estética não é agradável, ela perde seguidores, ela não é curtida, o algoritmo não ajuda. Há algum Uhum. tempo, TikTok, eu tô falando porque eu vejo isso aqui como uma pequena cena, tá? Esse recurso. As pessoas estão olhando muito por aqui. E isso tem um efeito psicológico, inclusive. Com O certeza. TikTok, ele soltou uma norma interna e ele disse que revogou. E aí é importante falar também a nacionalidade dessas tecnologias, tá? Aí no caso do TikTok é de base chinesa. Por isso que também o Trump tentou proibir o TikTok nos Estados Unidos. Porque brigava com, por exemplo, o Instagram, que é americano. E aí, o TikTok colocou que era bom evitar lugares de estética feia, como favelas, né? E também pessoas consideradas feias, né? Então, assim, houve um movimento, muita gente não sabe disso. E é curioso porque muita gente que está no TikTok, eu tenho conta no TikTok também, mas mais por curiosidade para ocupar aquele espaço, para ver o que é, mas são muito jovens. E são jovens que, mesmo dentro de favela, de comunidades carentes várias no mundo todo, têm feito conteúdo audiovisual. Eu fico me perguntando aí dessa dimensão da estética dessa produção. E aí é uma teórica mesmo, assim, eu vou voltar na questão da indústria cultural. Tem muita criatividade, mas eu não sei até que ponto a falta
de um conhecimento mais profundo, eu não vou dizer nem de leitura, vou dizer assim, dessa experiência de ver outras produções, de ver uma peça, de ver um filme, de como que isso afeta essa produção do TikTok. Que você vê muito assim, as pessoas. Eu vejo isso, eu estou também no campo da política. Até político fica copiando aquela coisa de faz isso, faz essa imagem, faz aquilo. E fica uma coisa repetitiva que se você não fizer a sua cena, né, o seu desenho, a sua imagem, a sua representação como os outros fizeram, você está fora. Então, eu queria, assim, nesse olhar que eu estou entendendo que é um olhar também de crítica, né, do teatro, da teatro aí como uma posição crítica, consciente, como é que você vê esse desafio da gente também, de quem está acessando e que não só tem uma questão da dificuldade de acesso, mas também do tipo de material produzido? Uhum. Isso tem a ver com uma reflexão, inclusive daqui a pouco eu vou postar, saiu um texto meu novo, que eu vou anunciar aqui em primeira mão para você, que é o Fabulações Travestis sobre o Fim, foi publicado hoje na revista Conceição Conception, da Unicamp, e é um estudo sobre a vendabilidade do fim como um discurso do futuro, né? Tanto que eu criei o termo finturo, que é a ideia de você vender o fim como o único futuro possível para as populações, né? Então, está se vendendo o fim do teatro, o fim da espécie, o fim do mundo, mas dificilmente você vê se vender o fim do capitalismo, o fim do colonialismo, isso ninguém quer vender, né? E essa é uma ideia menos palatável. Então, nesse texto, eu faço uma crítica a essa Acho que vendabilidade do travou. fim. Travou. Justamente, aí eu trago essa reflexão do travar. Eu falo que nunca antes na história teatral foi importante travar, porque a gente vê tanto nos espetáculos como nas aulas, nas reuniões, quando aquele momento de conexão trava, as pessoas percebem uma coisa muito valiosa, que é a internet não dá conta de todas as camadas de conexão. E aí, isso é muito importante, que a gente, tem tudo a ver com a crítica que você estava fazendo sobre o que não é instagramável e toda essa higienização que o TikTok faz, justamente porque aquilo que vai para a internet não é a única conexão possível. Pelo contrário, né, a gente sempre teve, para muitos povos, inclusive, as forças invisíveis sempre foram conexões em rede. E a internet dá uma falsa impressão para o mundo ocidental e para o mundo colonial que a conexão ela só é possível quando está online. Então, pensando, por exemplo, num espetáculo que, né, a gente via um espetáculo antes da pandemia que não era online. E sabe quando uma atriz, um ator esquecia o texto, ou quando acontecia algum acidente, algum imprevisto, a gente tinha até a palavra improviso para se referir àquele estado vivo da cena, que era aquele momento forte em que alguma coisa tomava a gente de assalto. Agora, veja só que a palavra que mais significativa que a gente tem usado, tem visto, é travar a conexão. Então, o que eu defendo nesse texto é exatamente que nunca antes foi, e nós, pessoas trans, sabemos muito bem o que é travar o sistema. Travar, porque a internet, queira ou não, ela se tornou um modo hegemônico de conexão. E quando você não está conectado à internet, muitas vezes a gente fica com uma angústia, uma sensação, nossa, estou desconectada, mas não é verdade. Pelo contrário, quando você desconecta da internet ou quando trava a conexão, é um lembrete do improviso, da força de vida que a internet nunca conseguirá conectar, né? Então a teatra, eu vejo que está aí, em mostrar para a gente que há outras camadas, há outras forças invisíveis atuando nas nossas conexões que não a internet. É isso, é uma pausa necessária para o pensamento e para o afeto. Eu gostei, eu gosto muito dessa ideia de olhar com mais calma até a própria ideia do travamento, né? Uhum. E que a gente trava, mas a gente não tomba. É isso que eu falo, a gente trava, mas a gente não tomba. E e é muito difícil, Dude, porque as pessoas estão aprendendo, e isso há algum tempo, de que o silêncio não é bom, que o silêncio faz mal, e de que Uhum. esse pausa é ruim. Você
A gente, no contexto do capitalismo, temos que ser máquinas produtoras. Se a gente não está produzindo a todo momento, não somos pessoas legais. E eu acho que essa é uma das funções antigas da arte, em especial do teatro, que é dar esse momento de pausa na rotina para ver a cena, ver a vida ali representada, pensar sobre sua vida ou não pensar também, né? Que também é necessário. E a gente também aí é um projeto colonial muito nefasto, sabe? E eu acho que, de novo, olhando a partir do Rio, que eu acho que serve de exemplo para o Brasil, acho que São Paulo também, né, como a grande megalópole, o que a gente está produzindo de cena, de imagens para a vida? Onde que a gente está colocando, por exemplo, você trouxe a imagem da travesti. Onde que a gente está pondo as travas? Né? Sempre na esquina. Né? E quando a gente traz elas mais visíveis para a cena, como parlamentares, como professoras, como teatrólogas, né? Como a Renata fala, transpólogas, o que que se faz, né, delas? Será que elas realmente são reconhecidas enquanto, né? Será que a gente é reconhecida plenamente? Ou a gente Uhum. é mais um entrave? Então, essa é uma questão interessante, porque tem toda uma educação por trás, uma educação centrada, uma educação colonizada, e que nós temos um trabalho muito grande para mudá-la. E esse protagonismo, enquanto uma travesti, uma mulher trans que produz conhecimento, que está pensando, e dentro do teatro é muito importante. Não só, e aí eu quero destacar aqui para quem está acompanhando, não só como em geral as pessoas pensam os nossos corpos como os corpos atores, né, os corpos de atrizes, mas como corpos que produzem a teoria, como corpos que redigem o roteiro, como corpos que dirigem, né? É sobre isso. E ainda dentro do teatro, e aí eu quero entrar na indústria em si, horrível esse nome, né? Na máquina, na economia do teatro, como que você vê esses desafios da teatra? Né? A gente viu que até uma questão interessante que você pode trazer, como que o teatro do oprimido foi absorvido nessa lógica do capitalismo. Né? Eu imagino que de maneira marginal, como aquilo, olha, precisamos disso para reafirmar o sistema, mas ainda como uma exceção. Ó, esse teatro oprimido é a exceção. O teatro mesmo é aqui no municipal. É Uhum. aqui no teatro. E como é que você vê esse desafio frente a esse capitalismo que nos absorve, que quer nossos corpos, para dizer, olha, gente, tem travesti aqui, tem oprimido aqui, olha as pretas, olha indígena, mas ainda como parte do cenário e não como aquela que produz, que pensa, que roteiriza. Pensei aqui na Lumasa, nas outras colegas, a Ave Terrena, todas que estão pensando, refletindo essa arte-teatro, que é a base do cinema, da televisão, de tudo. Nossa, é uma discussão que me interessa muito, né? Você sabe que eu sou contadora também, né? Tenho essa trajetória nos estudos da economia. E tem um texto muito recente, acho que é do ano passado, da J. Mombassa, que eu gosto muito, que é a plantação cognitiva, né? Que ela vai discutir como a plantation ela acontece hoje com grupos não hegemônicos, como uma forma de captura dessa cognição, desse fazer estético como uma forma de monetização, como uma forma de dominação capital da nossa economia. A economia se tornou a gente ser capturada, né, por esse sistema. E aí o que eu acrescento no pensamento da Jota é que a gente já não é mais nem comprada nem vendida. A gente se tornou a própria moeda, que é aquele pensamento que a gente tem usado, né, do black money, do pink money, do red money, mas também, no nosso caso, vejo que a gente tem uma certa criptografia, porque tem alguns valores que a gente não passa. Tem uma discussão que eu faço também, inclusive esse texto que eu anunciei aqui, Fabulações Travestis sobre o Fim, que está disponível lá no Unicamp, na Conceição Conception, é um texto que norteia, que suleia a disciplina que eu vou dar agora na UDESC, que começa segunda-feira, são 2 semanas, com o mesmo título, né? Fabulações Travestis sobre o Fim. E lá eu trago essa discussão que é o seguinte: o Paul Preciado tem no texto Junk uma indicação de que todo corpo trans é um sistema de código aberto de gênero que vai mostrar todos os fazeres e entregar para a sociedade o código
de como o gênero funciona. Só que eu tenho uma visão um pouco diferente, porque eu percebo que na economia teatral e na economia da cultura, e especialmente a participação dos corpos trans e especialmente a participação dos corpos não hegemônicos, a gente tem uma certa criptografia que faz com que alguns saberes a gente não entrega. Algumas coisas, né, o pajubá no Yorubá quer dizer fofoca. Então, o poder do mistério mais mistério e menos especulação. Então, nesse contexto da economia criptografada, que quer comprar e vender, mas mais do que comprar e vender, quer nos tornar moedas, eu tenho chamado de travecões, que tem os bitcoins, né, tem todas as criptomoedas, eu vejo que travecões é uma forma de resistir a esse sistema que nos torna moeda e que vai querer tomar a nossa criptografia. Só que a gente não passa, tem informações que a gente não passa, né? Então, é assim um pouco como eu tenho pensado, né, nesse contexto de cooptação das nossas existências. Ah, eu tô vendo que tem bastante gente aqui, queria mandar um beijo para todo mundo também que está assistindo a gente, agradecer pelo carinho. Vi que a Rafa estava aqui presente também. Um beijo, Rafa, tá lá em São Paulo. A Sara Wagner York também estava aqui presente. Beijo, Sara. Olha quanta gente legal. É isso, né, mana? E a senhora tem um papel muito importante para os estudos artísticos, né? Eu queria até que você contasse mais, depois, de repente, num outro momento, como que está sendo esse trabalho que você está fazendo na moda, né? Você dá aula de psicologia da moda, e até pensar um pouco nessa discussão que a gente está fazendo sobre a cooptação, né, das nossas sabenças, como um efeito psicocênico, porque é isso que você falou, né? Tem a teatralidade, ela tem um impacto psíquico, né? E a gente aqui discutindo estamos em cena também, né? E isso tem um efeito psicocênico, que acho que vale muito a pena a gente investigar mais, assim. Olha ela ali, a gente negocia as informações, se pegarem o suficiente, travecões. Se pagarem, né? Tem que pagar o preço. Tem preço. Se for preta é mais cara. Exatamente. Mas isso é interessante, Dude. Inclusive, eu vejo aí uma filiação muito forte até com a teoria marxista, quando a gente pensa o fetiche da mercadoria, né? Assim, tudo no capitalismo é tornado mercadoria, também nós. E o ser humano já é mercantilizado já há um bom tempo. Quando a gente pensa nesse corpo travesti, esse corpo trans, e aí eu quero que as pessoas pensem também, eu estou pensando também no corpo do homem trans ou da pessoa transmasculina, porque eu estou vendo nesse universo da mercadoria não cis, é isso, a gente pensar, tá, estamos nesse sistema, o que a gente pode fazer com esse fetiche em nos transformar, né, em mercadorias? E que Uhum. a gente pode negociar. Eu tenho vivido muito isso, aí entrando um pouco na sua pergunta, enquanto alguém que tem um pouquinho de visibilidade aqui na internet, as pessoas ficam, é doutora, ela é travesti, é uma mulher trans, ela é preta, as pessoas querem que eu fale a todo momento. A gente já conversou muito pessoalmente, quem é minha Muito amiga assédio, né? sabe, quem é meu amigo sabe, eu tenho negado muita coisa, porque eu sei que também por trás de muita boa vontade, tem muitas vezes isso que eu sempre falo, do zoológico humano. Olha, mais um tipo de humano para nós vendermos nesse supermercado, né, que é esse zoológico aqui. Então tem que tomar muito cuidado, porque, por um lado, é importante, eu tenho essa veia ativista que vem do movimento social, de onde eu vim. Né? Quando eu comecei a academia, logo depois eu já estava em ONG, eu sou dos anos, né? Minha formação vem dos anos 90. Então, às vezes, tem uma tendência da gente que tem essa veia da militância social, qualquer que seja, assim, eu fico com muita dó. Se eu falar, é importante para informar. Só que aí a gente não é muitas vezes valorizada. A nossa fala não é valorizada. E quando você vai ver, e é algo que eu queria te trazer também, eu vou comentar da minha experiência, e aí pensando também a moda, rápido, mas eu queria que você trouxesse também uma crítica que eu queria pensar a cultura drag
como se alimentando, né, da experiência do transformismo, do travestismo artístico, mesmo das travestis que fazem o teatro de revista, e que hoje fica parecendo que é uma invenção das drags, que é uma coisa ancestral. E esse problema que eu acho hoje, que as pessoas confundem quando a gente critica elas, por exemplo, falarem das drag queens, referenciarem drag queens, né, enquanto artistas que estão lá, mas elas não se alimentam de quem está produzindo, pensando aquele conteúdo que não se coloca enquanto drag queen, entende? Eu acho que essa é a crítica. Eu já vi isso dentro do partido político. Eu estou num partido, eu estou no PT, eu vejo isso. Né? Quantos debates eu já fiz a crítica, nós temos militantes que poderiam estar fazendo, mas até porque na internet é mais visível essa ou aquela pessoa, aquela artista, aquela drag queen, chama ela para falar de um tema que a gente poderia estar abordando. Com Entendeu? certeza. Tá? E sendo paga. Então, eu queria que você entrasse nisso, porque você é do teatro, é da teatro. Eu acho que tem um diálogo importante aí para se pensar. Mas antes aí eu vou fazer esse comentário, por exemplo, na moda eu trabalho principalmente a percepção. Deixa eu ver se eu deixei um livro aqui para mostrar, peraí. Que é um livro novo que eu peguei. Já volto, deixa eu achar o livro aqui. Enquanto isso, eu tô vendo aqui quem tá online, mandando um beijo para todo mundo. Obrigada pelo carinho. Vi que Lumasa entrou aqui. Beijo, Lu. Ó, percepção, eu trabalho muito do ponto de vista da psicologia, mas eu gosto de trazer também da cultura para trabalhar na Uhum, moda. Um livro novo desse autor que eu gosto, ele é do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, é o Jonathan Crary. Eu acho que aqui deve estar invertido, né? E esse aqui em especial, recebi agora, Suspensões da Percepção. O Jonathan Crary tem um outro livro que é Técnicas do Observador. E eu sempre falo para as alunas, principalmente, que na moda procuram muitas mulheres trans, travestis, muitas LGBTs, de forma geral. A moda é isso. A moda, como a gente pensa hoje, ela é um produto do marketing. Ela é um produto de uma cena, de construir uma possibilidade de manipulação do observador, mas que também você se coloca como plateia e como espetáculo. Como é que a gente pode ter consciência disso na moda? Porque se a gente não tem consciência disso, a gente reproduz os esquemas que já estão postos. E isso não é teórico, é bem real. Eu sou professora de alunos na Baixada, são mulheres negras da periferia do Rio. Então, elas muitas vezes chegam na moda com aquele ideário, eu quero ser estilista. Beleza. É, e assim, alguns colegas questionam, mas por que não quer ser costureira? Mas elas já são, né? Isso uhum. que é interessante. Eu quero ser estilista, eu vou pensar o desenho, e eu vou pensar o desenho a partir desse modelo. Aí eu olho o modelo é um modelo que se faz da Zona Sul. É a moça da novela do Manuel Carlos, é o Leblon. Aí eu falo, não, amiga, você não conseguir se inserir nesse nicho, nesse campo, se desidentificando. Você é uma mulher preta da Baixada, você é uma travesti daqui da Zona Norte. Você é um menino gay, um viado de Nova Iguaçu. Então, como é que você coloca essa identidade e se marca? Num lugar também que a gente não deve se iludir, que é extremamente predatório e violento. Você ser reconhecido como da Baixada, da periferia, né, como uma pessoa trans, uma negra ali, uma mulher, já é algo de estereotipia. Eles vão considerar a sua moda, a sua arte regional, exótica. Eu tive uma vez com uma aluna que ela comanda uma marca aqui importante, que ela inclusive, a favela em que ela foi apresentar, ela vem vou lembrar aqui, Cantagalo. Cantagalo é Uhum. zona. Só que olha que interessante o estereótipo. Ela é negra, foi apresentar a moda que ela faz a partir do Cantagalo, e aí, na feira de moda aqui do Rio, de debates técnicos em moda, ela falou isso numa das aulas de psicologia da moda, quem conduzia a mesa, que também é da moda e pesquisa, falou assim, olha, nós temos uma representante aqui da Zona Norte,
Aí ela falou, não, mas eu sou do Cantagalo. Quer dizer, as pessoas Uhum. já na favela, Estereótipo. com Zona Estereotipo. Negritude, com Zona Norte e Zona Norte, com aquilo que não é o que eles consideram Zona Sul, que é centro, que é aquilo que tem a renda, o poder, a branquitude. Sendo que nós estamos nesse lugar. Então é um desafio muito grande. Quando alguém vai comprar uma roupa no Leblon, que eu citei, quem costurou não foi do Leblon. Foi Uhum. exatamente as minhas alunas da Baixada. Foi uma moradora da Baixada, que muitas vezes nunca foi no Leblon. Então, olha que desafio a gente tem. A gente produz, mas a gente ao mesmo tempo não tem muitas vezes acesso. Como é que a gente mantém a nossa identidade? É o desafio que o sistema, né, com C, como a gente coloca, sempre coloca. Ele nos quer, mas não nos quer como objeto, quer nos sugar, mas não reconhece o suficiente. E se você, por exemplo, produz uma obra como essa, se você afirma, muitas vezes não é reconhecida porque é uma ameaça também para quem já está estabelecido, né? Com certeza, é um perigo. Eu ouvi em alguns contextos, assim, não queria nem dizer, mas foi na minha própria banca de concurso público. Me perguntaram assim: você tem certeza que você está propondo a teatra? Como dizendo assim, essa ideia não vai para frente, né? O que que você quer? E assim, eu me senti deslegitimada também, ainda que eu tenha visto a pergunta como uma provocação, sabe essa história? Às vezes eu acho até estranho a forma como esse tipo de provocação e crítica é feita, né? Parece até uma sabatina jornalística algumas vezes. Mas eu fiquei com uma sensação de deslegitimação, porque não é a teatra, por mais que tenha sido algo que eu propus, e é uma filhobra, como eu chamo, né? Porque não é nem filha nem obra, é uma filhobra. Ela é muito maior do que eu, uma urgência do nosso tempo. A transição de gênero do teatro para a teatra não é uma pesquisadora que anunciou, mas sim uma estrutura social fracassada da branquitude, da cisgeneridade, do patriarcado, que não dá conta mais da linguagem artística que se estruturou, né, no teatro. Da mesma forma como você está dizendo da moda, que essa moda aí, que a gente vê que ela tá extremamente vinculada a uma indústria cultural, uma indústria midiática e também têxtil, que vai mostrar quem produz e quem consome, para onde vai a roupa que a menina preta da Baixada ou da Zona Norte do Rio, que não conhece o Leblon, mas a roupa dela conhece, né? Então, olha o circuito que a roupa vai. Tem até uma coisa que eu queria trazer algum dia, talvez com mais calma com você, a gente pensar luz vestir como um conceito de moda também. Pensar a luz como um artifício de indumentária, né? Como um processo de criação também de resistência, né? De indumentária. Olha lá! E essa é a Verônica Valentino, para quem não conhece ela, sigam @Verônica Valentino, da banda Verônica Decide Morrer. Maravilhosa na capa. Luz Vestir, E esse a é um outro Verônica fez livro. agora, desculpa travar, mas fazer um mexão da amiga. A Verônica fez uma live babado, bafônica, Opa, do Belchior. Vou até marcar ela aqui. Ela, não, tá muito boa, gente. Vejam essa live. Ela gravou tá no YouTube, de homenagem ao Belchior. Realmente tá muito boa. eu admiro demais a Verônica. Ela tem uma potência, assim, os shows da banda e dela, assim, e ela enquanto pessoa também, maravilhosa. Queria até fazer uma homenagem a ela. Tentar um breve desfile de moda. Vamos ver se eu consigo. Aqui, ó. Babado. Vamos ver se eu consigo, porque eu tô com uma estrutura nova. Vamos lá. Ai, tá vendo? Isso que eu tinha medo de acontecer. Eu queria. Sara. Ai, a gente não pode fazer presencialmente, Sara propondo aqui. Tinha que ter os drinks, bons drinks. E a Luísa, aliás, vou mandar, me inspirou, viu, Sara? Vou mandar um beijo aqui pra Luísa, pra Aqui. Marilar, que ela acabou de fazer cirurgia, Ah, tá é? melhorando, com silicone industrial, tá com gêmeos novos. Beijo, Ah, aqui. olha aqui, ó. Vamos ver se você consegue aparecer.
Eu tô vendo, tá? Tem alguma. Tá a luz no seu rosto. Ah, agora eu vejo. Ah, adorei. Fazer um vizinho básico. É porque é um que eu gostei muito. Eu comprei dela. Aí eu venho E aqui. Lares, bem natural, bem Porto Seguro, meu amor. Bem Porto Seguro. Beleza. Então, amiga, estamos chegando nos minutos finais. Eu acho que eu te fiz uma pergunta, agora eu tô lembrada. Eu esqueci de uma questão Ah, acho que foi interessante da do. drag, não foi? Ai, por favor, importante. Nossa, até a pulseira pulou. Pois é, eu também, eu confesso que eu conheço pouco da cultura drag do ponto de vista de estudo, né? Eu conheço mais, assim, como fruidora, já vi muitos espetáculos, muitas apresentações, os clipes da Pablo Vittar também, da Glória Groove. Agora, sim, eu acho que elas fazem um trabalho muito importante do ponto de vista da democratização das desobediências de gênero. No entanto, existe uma linha muito tênue de apropriação cultural e de epistemicídio também no fazer drag, que é pouco conversado. E é muito importante essa reflexão que você traz, essa crítica, porque esse tabu de não podemos falar sobre a cultura drag, que as pessoas trans simplesmente têm que agradecer o trabalho que as drags fazem e não podemos criticar, eu acho que a gente tem que parar com isso e sempre trazer a reflexão crítica como uma oportunidade de a gente expandir. Então, do meu ponto de vista, eu sei que a gente ainda tem muito que conversar sobre esse assunto, mas, a princípio, o meu ponto de vista a gente precisa que as pessoas drags elas referenciem a sabença de onde vem essa transcestralidade. Porque certamente as rupturas, os desafios cotidianos e também as quebras do sistema, muitas vezes quem faz e quem fez, quem dá a sua vida são as pessoas trans. E nem sempre a gente tem esse valor reconhecido. Então eu acredito que há muito, digamos assim, até vamos colocar um pouco do termos da Denise Ferreira da Silva, talvez haja uma dívida impagável das drags com as pessoas trans. Não sei, porque muitas mortes aconteceram nesse caminho e, de certa forma, a drag mantém o privilégio cis. Né? A drag, não estou dizendo, né? Porque tem muitas pessoas trans que são drags também, mas aqui a gente está fazendo uma crítica à cultura drag feita por pessoas cisgêneras, né? Então, como manter o privilégio cis? Para que manter o privilégio cis? E aí, muitas vezes, Jaque, pensando na teatra, eu vejo que a linguagem teatral é sequestrada, porque muitas vezes a pessoa não tem coragem de enfrentar o sistema com C no dia a dia e utiliza a linguagem teatral, a linguagem cênica e audiovisual para se libertar, o que é bom, mas eu vejo ainda como um sequestro, porque é preciso que a linguagem artística ela também reflita as experiências pessoais de cada pessoa e não que esconda as experiências pessoais. Não é para isso que serve a teatra. Exato. Inclusive, assim, é uma coisa que a gente que é da psicologia, você também é, eu vejo muito, pessoas, claro que tem uma função terapêutica e de vida em, em várias práticas nossas. Né? Inclusive, eu vou me aqui no teatro, na arte, né, na cultura drag. Mas é o que você falou. É muito importante que tenha esse papel, por exemplo, muitas drags vão se reconhecer, inclusive como mulheres trans, como travestis, a partir dessa arte. Ou são homens que vão se reconhecer na sua possibilidade de existência, independentemente de serem trans, ou mulheres cis que vão se reconhecer ali na possibilidade do ser, independentemente da identidade de gênero. É Uhum. uma muito grande. Agora, o problema é que as pessoas resumem a existência trans, né, as vidas trans, a essa cena. Como se não tivesse outros lugares, como a gente não estivesse outros espaços. Ou, o que, que isso resume?
nós somos vistas como fantasia, como, né, performance. Isso é muito comum em banca. Eu estou falando de banca, eu vejo diferença. As pessoas, às vezes, sem querer, confundem performance com performatividade. Confundem a performance artística com a performatividade do gênero, que não é só das pessoas trans, é de todo ser humano, né, que vive dentro deste modelo generificado de sociedade que foi criada, que a gente tem discutido e rediscutido. Então, é um grande desafio. É muito cômodo para muitos colegas do meio artístico, mas também do meio empresarial, tá? É importante destacar de onde está o capital, onde se concentra a renda da lógica do capitalismo, ter essa cena drag para substituir aquele corpo que não é tão desejável, daquela travesti, daquele homem trans que poderia falar sobre isso. Então é importante ter conhecimento desse terceiro excluído que não é dito aí, quando você diz que está incluindo ali, tem uma drag queen, tem um questionamento de gênero, tem um questionamento da masculinidade, né? Tem uma subversão. Mas o que também a subversão esconde de conservador? É esse o Uhum. problema. Que o que você chama de subversão pode estar escondendo de corpos que não estão ali porque eles poderiam falar. É sobre isso. Com certeza. E aí gera uma expectativa espetacular, porque as nossas corpas elas já são espetacularizadas no cotidiano. E quanto mais o nosso lugar é visto apenas nessa espetacularização, mais matáveis somos. Porque quando a gente não está num show, no palco, então a gente é uma aberração. Parece que o cotidiano nunca nos pertencerá. E é um pouco isso, assim, que até tive uma oportunidade de orientar um trabalho de graduação aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, onde sou professora, que foi de uma aluna que é drag, né, que eu pedi para ela, então vamos fazer um trabalho na rua, né, então a gente tem toda uma trajetória teatral, né, de processos em rua, mas por que será que a cultura drag cênica sempre foi palco? E pouco se faz no dia a dia. Então ela começou a desenvolver trabalhos de drag na feira livre, no supermercado, no ônibus e na rua, como espaços de ruptura, porque ali a drag é necessária. Ali onde os corpos trans estão todos os dias, ou não estão, porque são violentados, por que será que a drag não frequenta esses espaços? Então, é importante que essas experiências drags parem de sequestrar o palco ou o audiovisual como a única maneira de existência da desobediência de gênero. Eu acredito que há lugares muito urgentes para se desenvolver a cultura drag que ajudaria muito mais as pessoas trans, por exemplo, a rua. Exato. Muito Todd, obrigada, irmã. Bota aí os seus contatos, pessoal, te seguir, o que você queira falar para a gente ir encerrando. E gratidão, tamo aí, axé, fala aí. Axé, também quero te agradecer imensamente, te dizer que eu te admiro demais. Conte sempre comigo, na medida do possível, sempre que puder te ajudar, tá junta, conte comigo. Muito axé para essa fase da ABé, dessa nova fase. Travou no final. Ah, a palhaça chorona, Pisciana. Então me sigam aqui nas redes sociais, no Instagram, @dogileal. Tem também o portfólio artístico que está sendo lançado em breve, que está no link da minha bio. E é isso, vamos continuar em contato e temos... Ah, Jaqueline e eu temos novidades aí. Daqui a algum tempo vocês vão saber de um projeto muito importante que a gente está desenvolvendo. E em breve daremos notícias, né, Jaque? Tamo aí, gente, no trabalho, a gente trabalha. Travesti é ter de trabalho. É Ter só de isso, trabalho. meu Deus do céu. Mas estamos causando. Boa Beijo, posse, presidenta! obrigada! Obrigada a todo mundo, ó. Falando na BE, daqui a pouco às 6, gente, cerimônia de encerramento, eu vou entregar os prêmios de dissertações em teses. Então, ó, acadêmicas, acadêmicos que estão finalistas, quem vai ganhar o prêmio, quem que a gente escolheu, vocês vão saber daqui a pouco. Eu vou dar para vocês, tá? Beijo, 6 da tarde no canal da BE. Sigam aí. Obrigada, irmã maravilhosa, perfeita, axé. Obrigada, irmã. Tchau, Beijo, obrigado. beijo.
Até breve. Se cuidem, por Você favor. também.